nós vamos dar início a esse período de louvor e adoração, aonde, Senhor, os louvores aqui entoados serão entoados para a Tua honra, glória e adoração, meu Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que os céus se abram nesse momento. Meu Deus, nós esperamos, nós ansiamos por esse ambiente de glória que está acontecendo aqui nessa noite. Meu Deus, que cada um dos Teus filhos que estiverem assistindo hoje possam ser alcançados pela Tua palavra, possam ser alcançados, meu Deus, pelo Teu poder. Eu creio que hoje o Senhor vai trazer um mover diferente aqui nessa noite, meu Deus, e vai alcançar corações e vidas, meu Pai, que estão assistindo, que estão aí nesse momento. Em nome do Senhor Jesus que nós vamos dar início. Glória a Deus, povo de Deus, já vai compartilhando aí para que mais pessoas possam assistir essa live, tá bom? Vamos dar início adorando a Deus com o ministério de louvor Ebenezer Praise. Diga.
Aleluia! Igreja do Senhor, nesse momento, quero fazer uma leitura com vocês aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, que diz assim: depois disso, ou em alguma outra tradução, depois destas coisas, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Pai, nesse momento, Senhor, eu peço que a tua palavra venha falar em corações aqui nessa noite, meu Deus, e hoje é uma quarta profética. Eu creio, meu Deus, que a tua palavra vai indicar destino, vai indicar direção para aqueles que estão assistindo e ouvindo, em o nome do Senhor Jesus. Amados, eu creio que essa palavra pode tocar no teu coração aqui nessa noite. E o que nós vemos aqui nessa passagem, no primeiro versículo, que já diz assim, ó: e depois disto, e depois dessas coisas. A primeira coisa que eu quero falar para você é que se está falando assim, depois dessas coisas, é porque o que aconteceu antes dessas coisas não tem tanta importância como o que vai acontecer depois dessas coisas. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Deus age na tua vida, quando o Senhor Jesus entra na tua vida, o que aconteceu antes disso não é tão importante, mas a história ela começa a ser importante a partir de agora, a partir do momento que o Senhor Jesus entra na tua vida. Presta bem atenção, muitas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas, mas não importa aquilo que aconteceu até o momento que o Senhor Jesus chegou, porque o que importa para nós, o que importa para mim, o que importa para a tua vida, é o que o Senhor Jesus pode fazer por você, depois que Ele entra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você está aí, dá um glória a Deus, dá um amém, se você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, antes do Senhor Jesus entrar na tua história, não tem tanta importância, e agora sim, depois dessas coisas. E na continuação diz assim: havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Olha só, Jesus, como um bom religioso daquela época, ele era religioso, ele cumpria esse mandamento de participar dessas festas. Então, o que eu quero te dizer assim, havia uma convocação para essas festas. Então, todo o povo judeu tinha que estar ali durante aquelas festas. Então, o que eu quero deixar aqui de exemplo para você é que nada pode ser mais importante do que uma convocação de Deus para a sua vida. Então, se o nosso Senhor Deus, o Senhor Jesus te faz uma convocação, é o momento de você prestar atenção e se dedicar a essa convocação dele na tua vida. Por isso que o Senhor Jesus nos deixou esse ensinamento, que quando houve uma convocação, Ele se fez presente ali. E o que eu quero dizer para você, naquele momento onde o Senhor Jesus foi, em Jerusalém, havia um muro que cercava toda Jerusalém, e nessa cidade havia 12 portas, nessa muralha havia 12 portas, e cada porta ela indicava um lugar, cada porta ela vinha de uma cidade. Nós vemos algumas passagens que tem ali a porta de Damasco, então era um caminho que dava dali. Existia uma porta
que é a porta principal. E essa porta principal, ela é chamada de porta dourada ou porta de ouro. E as pessoas, quando vinham para aquela convocação, elas gostavam de passar por aquela porta. Ela é uma porta muito alta, só que nos umbrais eles eram de ouro, e as pessoas gostavam de tocar ali, porque ali elas se sentiam como se as pessoas que fossem purificadas, as pessoas que fossem dignas de passar, elas passavam por ali e tocavam naqueles umbrais, e era uma quantidade, era uma multidão de pessoas que ficavam naquela porta dourada. Só que não é dessa porta que eu quero falar. O Senhor Jesus também, ele era a única pessoa digna que poderia passar por aquela porta dourada. Mas no versículo 2 diz que a próxima porta das ovelhas, existia uma porta das ovelhas, e essa porta das ovelhas é uma porta que ficava como se fosse no fundo, era uma porta pequena. Ela é chamada assim de porta das ovelhas, porque a porta das ovelhas era onde as pessoas que entendiam que elas tinham um pecado na vida dela, elas entendiam que elas tinham alguma necessidade, elas levavam ali as ovelhas, os cordeiros, todos aqueles animais que seriam sacrificados para a purificação dos seus pecados. Então elas entravam por aquela porta das ovelhas, e era uma porta pequena que as pessoas praticamente passavam abaixadas. E o que nós entendemos dessa forma? Que o Senhor Jesus, ele não entrou lá na porta, a maior porta, a porta dourada, a porta da frente, mas ele entrou pela porta das ovelhas, porque aonde as pessoas tinham reconhecimento de suas necessidades, aonde as pessoas tinham reconhecimento dos seus pecados. E naquela porta das ovelhas existiam 5 alpendres, que são 5 piscinas, onde ali eram feitos os sacrifícios e tudo mais. E nesse local, na porta das ovelhas, jazia uma grande multidão de pessoas enfermas, de pessoas cegas, de mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Olha só, o Senhor Jesus, ele não entrou na porta dourada, onde tinha uma multidão grande, que eram as pessoas que achavam santas, mas existia a porta das ovelhas de pessoas que necessitavam de alguma coisa. O Senhor Jesus, ele passou por aquela porta, porque ele queria ir ao encontro das pessoas que tinham necessidades. E é o que eu falo para você aqui nessa noite. O Senhor Jesus, ele está indo de encontro com a tua vida aí, porque eu sei, não porque eu estou tendo uma revelação agora e falo aí para você do teu lugar, que você está tendo uma grande necessidade, mas eu sei porque todos nós temos necessidade de algo, principalmente nesse momento, que é um momento onde doenças, aonde problemas até psicológicos, aonde toda essa situação tem afligido a minha mente, afligido a sua mente, afligido a mente da sua família, e há um sofrimento muito grande. Só que nós, como filhos, nós somos filhos, nós reconhecemos o nosso tamanho, que é pequeno perante toda essa situação, mas nós temos um Deus grande que nos assiste. E o nosso Senhor Jesus, ele foi então até aquele local, porque ele sabia que no versículo 4 diz assim, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Veja bem, determinado momento descia um anjo naquelas águas e agitava, e as pessoas eram curadas. Só que não era algo que sempre acontecia. E muitos de nós temos vivido uma vida dessa forma, que nós esperamos um acontecer, um grande evento, um grande culto, uma campanha, algo grandioso para que o Senhor Jesus possa fazer alguma coisa na nossa vida. Mas o que eu quero falar para você é que aonde tem pessoas com necessidades, aonde tem pessoas que entendem que precisam ser limpos, que precisam ser purificados, o Senhor Jesus, ele passa. Mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus está ali, porque aqueles homens naquela época, eles entendiam que o Senhor Jesus, ele entraria pela porta dourada, porque era aquela porta, a porta que ia direto ao templo. Ninguém imaginava que o Senhor iria entrar pela porta das ovelhas, mas é nesse local que o Senhor está passando. Então não importa a situação que você está vivendo aí na tua vida, o Senhor Jesus, ele está passando aí no teu lar agora, ele está passando aí diante da tua família nesse momento, e agora é o momento que nós devemos entender o que nós precisamos falar com ele.
E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Imagina uma pessoa, 38 anos enfermo. Esse homem, ele não via nenhuma situação, porque ele estava ali deitado, e toda vez que o anjo descia, mexia na água, ele precisava que alguém o levasse, ele não levava. Talvez esperança esse homem não tinha mais. Já fazia 38 anos, já era muito tempo. Ele não imaginava talvez o que poderia acontecer da vida dele. Mas olha, eu falo para você, eu não sei como você está aí no seu lar, eu não sei como você está aí na tua casa, eu não sei como anda a sua família nesse momento. Talvez você ache que não tem mais esperança, talvez você ache que nada mais possa acontecer para que você venha a ser limpo, para que você venha a ser purificado. Talvez você não vê uma esperança para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. Talvez você não veja uma esperança para a tua situação. Mas eu falo para você aqui nessa noite, esse mesmo Senhor Jesus, que há mais de 2000 anos atrás passou na porta das ovelhas, Ele está passando aí no teu lar agora. E aqui diz que o Senhor Jesus, vendo deitado, sabendo que ele estava nesse estado, o Senhor Jesus faz uma pergunta para ele, e ele pergunta assim: queres ficar são? Que situação, amado! Aquele homem estava há 38 anos ali. É lógico que uma pergunta dessa só poderia ter uma resposta: que eu quero ficar são. E aí você fala, mas por que o Senhor Jesus ele faz essa pergunta? Assim, quando ele esteve com o cego, perguntou se o cego queria ver. É meio lógico, né? Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus, Ele quer ouvir você falar. E muitos de nós às vezes vêm e falam: pastor, ora pela minha vida, pastor, ora pela minha família, pastor, vem aqui na minha casa orar. Só que o que você precisa entender é que nós podemos orar por você, com certeza nós vamos orar por você, mas a tua oração, ela é importante. É necessário que você fale com o Senhor Jesus, é necessário que você fale para Ele qual é a sua dificuldade. Você quer entender o porquê que o Senhor Jesus necessita ouvir a tua oração? Porque é necessário que você venha ter uma intimidade com Ele. Ele precisa conhecer a tua voz, você precisa reconhecer a voz dEle. Ele precisa ouvir você falando para que Ele possa entender a tua entrega num momento como esse. Será que eu e você temos orado para o nosso Senhor, falando para Ele os nossos problemas, reconhecendo as nossas falhas? Olha o segredo aí, olha essa chave aí na tua vida, de você precisa orar para o Senhor, você precisa falar para Ele qual que é o problema. Só que aqui diz assim, que um enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Querido, o que nós entendemos aqui? O Senhor Jesus, Ele perguntou para o homem se ele queria ficar são. Só que o homem já começou a contar a história, começou a falar do seu problema, começou a fazer tudo mais. O que é necessário que você venha entender nesse momento? Quando você falar com o Senhor Jesus, não é para você contar a história da sua vida, Ele sabe o que aconteceu na tua vida. Porque muitas das vezes acaba aparecendo murmuração, e o Senhor Deus, Ele não vai ouvir murmuração não. Quando você entrar no teu quarto, quando você entrar no seu quarto para falar diretamente com Ele, você vai falar assim: Senhor, olha Deus, eu te louvo, eu te adoro, meu Senhor Jesus, e o meu problema é esse. Não é necessário você contar toda a história. Às vezes, logo quando eu me converti, eu ouvi alguns testemunhos, e aí a pessoa contava 1 hora de história para depois falar o que o Senhor fez na vida dela. Não precisa disso. Querido, não é necessário você contar toda uma história. Você não vai comover Deus contando o que você passou. Ele sabe o que você passou, mas é necessário que você seja direto para Ele e fale assim: Senhor, é isso que eu preciso na minha vida. Não precisa você ficar falando muitas coisas que já aconteceu para você. Mas o Senhor Jesus, misericordioso como era, aquele coração de compaixão, o coração de misericórdia, Ele troca de lugar com você. Ele põe o coração dele na tua miséria. Isso que é a misericórdia. Ele olha para aquele homem e fala assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. E essa é a palavra do Senhor Jesus para a tua vida nesse momento. Levanta-te,
toma a tua cama e anda. Talvez muitos de nós venhamos até pensar e falar assim: olha, ok, ele mandou levantar, ele mandou andar, mas por que tomar a cama? Qual o motivo de se tomar a cama? Querido, lembra quando você, eu não sei você, mas quando eu me converti, eu aprendi assim, pelo menos do meu coração, não porque alguém falou, que algumas coisas eu precisava tirar da minha vida, e essas coisas que eu tirei da minha vida, eu não era para dar para outra pessoa. Então eu fumava, então eu não podia pegar um maço de cigarro e dar para alguém, ou o que eu bebia, não podia pegar aquela bebida e dar para alguém, porque se fazia mal para mim, iria fazer mal para outra pessoa também. Então eu não podia pegar aquilo que me aprisionou e dar para alguém, porque se não serve para você, não vai servir para outro. Se não é bênção para você, não vai ser bênção para outro. Então por isso que o Senhor Jesus falou para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Porque aquela cama não era para outra pessoa ficar deitada esperando o movimentar das águas, não. Era para aquele homem levar aquela cama para onde ele fosse, ter uma prova do testemunho, porque ele era um testemunho vivo do que o Senhor Jesus fez na vida dele, e com aquela cama ele podia provar o milagre que o Senhor fez na vida dele. Eu não sei no que você tem se apoiado, eu não sei qual é essa cama que tem havido aí na tua vida, eu não sei o que é essa cama na sua vida, isso só você sabe, essa dificuldade na sua vida só você sabe. Mas hoje, a palavra profética que vem para a tua vida, o que o Senhor Jesus vem falar para mim e para você hoje é: levanta, toma a tua cama e anda. Pega essa cama, não deixa para ninguém, não entrega isso para ninguém, mas mostre isso como um testemunho vivo daquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida. E aquele homem, depois daquela palavra, ele ficou são. Ele tomou a cama e partiu. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero falar para você aqui nessa noite, independente da situação que você estiver passando, independente da dificuldade que você estiver passando, independente de você achar que isso não tem solução, eu profetizo na tua vida novidade, eu profetizo bênção na tua vida. E eu profetizo que você vai levantar, que você vai tomar a tua cama e vai andar em o nome de Jesus. Aleluia. Adoro abençoado. Glória a Deus. Adoremos.
Glória a Deus. Amados, que você venha a ser abençoado, que você venha a ser cada dia mais próspero na intimidade com o Senhor Jesus. Que nessa noite venha a ser uma noite de transformação, uma noite de mudança no teu lar, na tua família e para todos aqueles que você tem clamado ao Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Graça e paz e uma boa noite.